No Brasil, o home office ele também acabou se tornando uma alternativa para diversas empresas. É que para proteger os funcionários do coronavírus, muitos funcionários agora estão trabalhando de casa. Só que muitos auxílios, benefícios, eles acabaram sendo suspensos. E é sobre isso que eu converso agora com o professor. Tudo bem, professor? Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Tudo bem? Tudo jóia. Professor, esse auxílio, esse vale transporte, vale alimentação, né? Ele pode ser suspenso nesse período de pandemia por conta que o funcionário está em casa trabalhando? Olha, Gabriela, nessa situação específica, entendo que o vale transporte, sim, ele pode ser retirado, né, ele pode ser suspenso, visto que o empregador não se desloca mais para o seu estabelecimento, para o seu local de trabalho. Então, nesse caso, não me parece razoável manter, né, tais benefícios, né, pensando aqui o vale transporte. No que tange aos auxílio alimentação, é um pouquinho mais complexa essa questão. O meu entendimento pessoal é que as empresas não devem retirar tais benefícios dos seus empregados, até porque a medida provisória 927, que contou sobre essa questão do trabalho home office, ela me parece que ela traz essa responsabilidade para o empregador de manter tais benefícios. Contudo, a CLT tem um dispositivo na CLT que autoriza, sim, a retirada de tais benefícios. Então, nesse caso, não é unânime, tá, o entendimento de pode ou não pode. Muitos empregadores estão retirando tais benefícios, até por conta também dessa situação financeira que muitos estão passando. Mas ainda nós teremos novidades, inclusive após pandemia, porque eu entendo que muitos empregados vão se socorrer da Justiça do Trabalho para rever tais benefícios. E não tem diferença quando é intitulado Vale Alimentação ou Vale Refeição? É a mesma coisa, independentemente do estado? Então, nessa questão dos vales alimentações, seja o refeição ou alimentação, entre aspas, cesta básica, a legislação brasileira não garante aos empregados no Brasil tais benefícios. Geralmente, esses benefícios vêm por meio de acordo ou convenção coletiva, ou quando a própria empresa fornece ao seu empregado por mera liberalidade. Neste caso, quando eu tenho um benefício transcrito numa norma coletiva, significa que esses benefícios não podem ser retirados. Contudo, se tais benefícios não estão transcritos, previstos numa norma coletiva, seja acordo ou convenção coletiva, muitos empregadores podem se utilizar da CLT e retirá-los, visto que tais benefícios não incorporam o contrato de trabalho, diferente das normas coletivas. Então, é aqui que nós encontramos o ponto-chave se posso ou não posso retirar, mas me parece que a maioria, pensando a nível Brasil, a maioria dos empregados que recebem tais benefícios, recebem por conta que, olha, a norma coletiva da minha categoria garante que eu receba tais benefícios. Se assim o é, nesse período, o empregador não pode retirar tais benefícios. Se não a norma coletiva, né, a respeito de tais benefícios, há entendimento que sim, nesse caso o empregador poderia retirá-los. E no caso de convênio médico e auxílio creche, porque nesse segundo aí tem a questão, o pequeno não está indo para a aula, está dispensado porque foram suspensas as aulas, aí o empregador entende que o funcionário não tem que receber por isso, né? E aí, como que fica? Então, nesse caso, o raciocínio é muito próximo da outra pergunta. Por quê? Porque geralmente também, quando eu penso num plano de saúde, a maioria das empresas, elas concedem planos de saúde aos seus empregados porque a norma coletiva da categoria, né, quando eu penso norma coletiva, eu posso pontuar acordo ou convenção coletiva, tal benefício. E o auxílio creche, nós temos legislação especial regulamentando essa questão, e nós não temos a condicionante, né, pensando esse estado especial que nós estamos passando, que seria a pandemia. Então, meu entendimento é que, se tais benefícios, né, em especial o plano de saúde, está sendo concedido ao seu empregado porque a norma coletiva da minha categoria me dá esse direito, o empregador também não pode retirá-lo. Em especial, né, por conta da pandemia, promovida por meio do Covid-19, infelizmente, muitos estão necessitando, nesse momento, dos seus planos de saúde,
seja aquele fornecido pelo empregador, seja aquele que paga de forma individual, autônoma, é algo muito especial, a qual a tendência da jurisprudência brasileira, quando eu penso em jurisprudência, eu estou pensando aqueles que julgam tais litígios, penso eu, conversando com alguns colegas magistrados, eles estão percorrendo o caminho da manutenção, em especial do plano de saúde. O auxílio creche pode suspender o pagamento? Então, do auxílio creche, segue também a mesma situação, porque quando eu penso no auxílio creche, a condicionante seria a idade do meu filho menor. E não por mais que a legislação pontua a questão da matrícula, o meu filho tem que estar matriculado. A suspensão dessa matrícula não é a extinção da relação contratual entre a mãe, né, dessa criança e a instituição, a escola. Então, se preencher todos os requisitos, nesse caso, preenchi, estou recebendo, também deve manter a manutenção do auxílio creche. Quando a empresa não concorda, né, ou o funcionário também discorda daquilo que está colocando a empresa, aí quando não tem diálogo, sempre acaba indo para um processo. Infelizmente, nesse período, ainda mais lento. Sim, sim. Infelizmente, como eu disse há pouco, infelizmente, inclusive magistrados, né, conhecidos estão já aguardando uma chuva de processos judiciais na seara trabalhista por conta dessa pandemia e por conta das medidas que alguns empregadores estão tomando. Nesse primeiro momento, é muito difícil você dizer, eu vou à Justiça do Trabalho me socorrer, buscar os meus direitos. Mas, após a pandemia, nós não sabemos como ficarão os contratos de trabalho. Então, após a extinção desses contratos de trabalho, se for o caso, né, ou seja, demissão, fui demitido. Aí o empregado provavelmente buscará os seus direitos na Justiça do Trabalho. Mas isso não impede também que ele o faça ainda trabalhando. Olha, eu estou trabalhando, meu contrato está ativo ou até suspenso nesse período. Posso me socorrer da Justiça do Trabalho para buscar me socorrer nesse período específico? Sim, a magistratura do trabalho está trabalhando, os prazos processuais estão suspensos, mas todos os magistrados estão trabalhando também em home office, mas estão trabalhando. A justiça não parou, né? Muitos pensam que por conta da suspensão dos prazos processuais, o Poder Judiciário também está de férias. Não está de férias. Eles estão trabalhando, mas nesse caso, home office. Bom, até porque o isolamento social não é férias. Professor Pedro, muito obrigada por todas as informações e um bom trabalho por aí. Eu que agradeço, tenha uma ótima tarde, um abraço, fico à disposição sempre que precisar. Tá certo, então essa foi o esclarecimento do professor Pedro Ivo Marques, ele que é advogado e especialista em Direito e Processo do Trabalho. Eu volto com você.